Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e neste gelado, frio e nublado domingo, vamos com mais uma edição do nosso quadro Ideias para o Treinador. Afinal de contas, neste domingo já estamos em antevéspera de jogo do Santos. Na próxima terça-feira, o Peixe praticamente define o seu futuro na Copa Sul-Americana ao enfrentar fora de casa o Deportivo Recoleta pelo jogo que abre o retorno da fase de grupos da Sul-Americana. O Santos terminou a primeira etapa da fase de grupos na lanterna. 2 míseros pontos conquistados em 3 partidas. Enfrentará o Recoleta, com quem empatou dentro da Vila Belmiro, e o time paraguaio, o modesto time paraguaio, tem 3 empates. Está invicto, empatou as 3 partidas o Recoleta, e se o Santos quiser se classificar em primeiro lugar, primeiro precisa fazer 100% de aproveitamento e ainda assim torcer para um tropeço do São Lourenço em uma das outras 2 rodadas, contra o Recoleta ou contra o Deportivo Cuenca. Qual a melhor forma de escalar o Santos para este jogo importantíssimo que vai dizer se o Santos segue vivo ou não nessa busca pela primeira posição? Qual o melhor esquema tático? Quem merece uma chance? Neymar e Gabigol vão jogar juntos mais uma vez? Vem comigo a partir de agora, não sem antes de pedir para que você se inscreva. Faltam 29 inscritos para chegarmos a 18 mil. E depois do pit stop nos 18 mil, quero chegar o quanto antes a 20 mil inscritos. Deixe seu like, comente, compartilhe, hype o nosso vídeo e considere tornar-se membro do nosso canal. E por falar em tornar-se membro, eu havia dito para vocês que o YouTube me alertou que nós tínhamos um membro novo, mas que o StreamYard, sabe-se lá por qual motivo, não nos avisou. Estou achando que o StreamYard quer nos boicotar, mas eu quero agradecer e dar as boas-vindas ao Arnaldo Domingues, novo membro do nosso canal. Arnaldo, não sei se você está vendo esse vídeo. Se estiver, eu quero te agradecer pelo suporte ao nosso canal, por você acreditar no nosso trabalho, tornando-se membro. E não sei se você estava ao vivo conosco na live pós-jogo de ontem, em que eu sempre digo, quem se torna membro pode entrar no nosso grupo de WhatsApp. Se este for o seu caso, envie o seu telefone com DDD para este e-mail que está passando aqui, ó, o canal filhodepeixe@gmail.com. Me mande o seu número com DDD neste e-mail e eu te coloco no grupo de WhatsApp. Mas se você não quiser, também não tem problema. Existem membros do nosso canal que não integram o grupo de WhatsApp. Tá bom? Mas de toda forma, fico muito feliz, honrado que você tenha se tornado membro do nosso canal. Façam como o Arnaldo, torne-se membro do nosso canal, tenha prioridade nas perguntas das lives, acesso antecipados aos vídeos, o nosso grupo de WhatsApp e muito mais. Beleza, gente? Vamos lá, campinho na tela, sem mais delongas, para a gente falar de Santos e Recoleta, e provavelmente nós teremos mais uma vez participação de um setorista do Recoleta no vídeo de amanhã, segunda-feira, dia do nosso pré-jogo. Tá bom, gente? Então, vamos lá, galera? Vamos fazer o seguinte, deixa eu aumentar aqui as pedrinhas do Santos. Desconsiderem formação tática do Recoleta, se não for um 4-4-2 e na verdade foram 4-3-3, 4-2-3-1, 4-1-4-1, 5-4-1. Desconsiderem isso, a gente vai passar a falar do Recoleta amanhã, mas o que eu queria debater aqui com vocês, né? Melhores escalações para o time do Santos. Primeiro, o que você precisa saber é o seguinte: o técnico Cuca disse que o Neymar jogará contra o Recoleta. Ele ficou de fora do jogo contra o Palmeiras, mas ele vai jogar. Então, a bolinha do Neymar já fica por aqui, né? Por conta da sua presença que ocorrerá. O Neymar não vai sair do Brasil para ir para a fronteira com o Paraguai para ficar no banco, não é verdade? Vamos começar a escalar o nosso time aqui. Primeiro que eu acho que quem deve sair é o Barreal, mas não necessariamente para o Neymar entrar na esquerda. Eu vou primeiro colocar as peças que eu gostaria. Quero também propor aqui para vocês uma troca arrojada, ousada. Você pode me chamar de doido, mas vamos lá. No domingo de Dia das Mães, 6h30 da tarde, na Vila Belmiro, o Santos enfrenta o Bragantino. E para este confronto, o Gabriel Brazão está suspenso.
Ele estava pendurado, tomou um cartão ontem contra o Palmeiras e não jogará. André, o que isso tem a ver com o jogo da Sul-Americana? Para que o Diógenes tenha ritmo de jogo e que ele esteja, inclusive, mais pronto ou menos verde para este jogo fundamental do Campeonato Brasileiro, eu defendo que o Diógenes jogue no lugar do Brazão. Eu defendo que isso aconteça. André, você acha que isso vai acontecer? Olha, gente, vocês sabem, eu gosto sempre de brincar dizendo o seguinte: eu não tenho dinheiro para apostar, mas se tivesse e eu fosse apostar o pouco dinheiro que tenho, eu apostaria que a chance disso acontecer, ela é abaixo de zero, é uma chance sub-zero. Mas este aqui é um quadro personalíssimo em que eu dou as minhas ideias, eu peço para que você escale o seu time, peço sempre para que você diga se você concorda com as minhas ideias. Então, como o intuito deste quadro é o meu time do Santos, a minha ideia para o Cuca, tá aí para registro, para efeito de registro, para mim o Diógenes tem que jogar. Quem também tem que jogar é o garoto João Ananias no lugar do Luan Pérez. O ano de 2026 do Luan Pérez não é bom. Ontem contra o Palmeiras, muita gente falou do Barreal ter ido meio devagar na jogada, mas a postura do Luan Pérez também dando um carrinho ali pouco lúcido, para usar um termo elegante, quando ele deveria ter cortado, né, fechado na primeira trave para tentar impedir que essa bola chegasse no Flaco Lopes. E somando, portanto, a má fase do Luan Pérez com a ótima boa impressão que foi deixada pelo Ananias, eu gostaria que o garoto jogasse também. Para a gente continuar, mesmo que o Santos esteja jogando fora de casa, mesmo que, enfim, que talvez o Santos não possa ativar o modo kamikaze de se jogar todos para o ataque e deixar a defesa desguarnecida, com todo o respeito que o Recoleta merece, se o Santos, que precisa do resultado para sair da lanterna da Sul-Americana, tiver medo do Recoleta a ponto de entrar em campo com Christian Oliva e Schmidt juntos, ou até mesmo Christian Oliva e Arão, ou até mesmo Schmidt e Arão, eu acho que o Santos deveria dar adeus à Sul-Americana, porque aí nós não estamos falando de cautela, nós estamos falando de medo, nós estamos falando de covardia. Portanto, eu acho que Christian Oliva e Schmidt juntos é dose. O que eu faria, portanto? Eu faria algo desta forma aqui. Eu tiraria o João Schmidt, colocaria o Oliva como um cabeça de área, eu colocaria o Neymar, agora sim, como um segundo atacante. O Bom Tempo seria o meu segundo volante, com liberdade para sair. E aí, na verdade, eu jogaria mais ou menos desta forma aqui, ó. Vocês vão dizer que eu enlouqueci, né? Mas eu faria isso aqui também. Matheus Xavier. Um time 100% ofensivo. Você vai dizer, pô, André, mas aí é demais, porque o Rollaser joga mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. É verdade, gente, mas qual tem sido a premissa deste quarteto do Santos? Bom Tempo, Rollaser, Neymar e Gabigol, principalmente no jogo contra o São Lourenço. Mobilidade. Nenhum desses quatro jogadores, Rollaser, Bom Tempo, Neymar e Gabriel, guardam posição. Eles se mexem, eles alternam posições. Então o Bom Tempo circula por todo o campo, ele é um todo-campista, então ele pode vir da direita para a esquerda. O Rollaser circula por aqui. A gente sabe que o Neymar gosta também de cair da intermediária para a esquerda. O Gabigol faz bastante esse movimento de uma espécie de falso 9 caindo pela direita. E aí, né, eu não tenho nada pessoalmente contra o Tassiano, por exemplo. Em vários jogos eu já defendi a sua escalação ao lado do Gabigol, porque o Gabigol flutua e você precisa de uma presença diária. Mas já que o Matheus Xavier está despertando a atenção da comissão técnica do Santos e que ontem já entrou contra o Palmeiras num cenário todo adverso, fora de casa, o Santos só correndo para trás para ter o contra-ataque, dessa vez que o Santos vai ter o controle das ações do jogo, provavelmente isso vai acontecer, por que não dar tempo para esse garoto jogar desde o princípio? Né? Por que não? Por que não fazer isso? Então eu defendo que o Matheus Xavier tenha também
a sua chance, para que ele saia jogando, para que ele possa ter essa experiência. Ele já entrou contra o São Lourenço também, ainda assim entrou por pouco tempo e entrou um pouco mais avançado. Depois ele veio fechar o corredor pelo lado direito, mas ele entrou um pouco mais avançado. Então por que não esse losango dessa forma aqui com o Matheus Xavier e o Gabigol? Você vai dizer, pô André, mas aí eu acho que é um pouco demais, a gente não consegue ter uma outra formação? Podemos, vamos fazer o seguinte então. A gente tira o Matheus Xavier, deixa ele para entrar no banco, no decorrer do jogo, desculpe, passa o Neymar para jogar como uma espécie de segundo atacante, como foi contra o São Lourenço. A gente pode colocar aqui o Rollaser para jogar, e aí o que eu defendo que o Santos faça é isso aqui, ó. Por que não dar uma chance para esse garoto, né? Eu disse isso na nossa live, repito aqui mais uma vez, eu não o conheço. Eu não vou dizer para vocês, ó, o garoto joga assim, o garoto joga assado, ele chuta de fora da área, ele não ajuda muito na construção, ele só destrói. Eu não conheço. O que a gente ouve falar de quem cobre o Santos e de pessoas com quem eu tenho alguma relação e que conhecem mais base do que eu. Dizem que ele é um jogador que pode jogar tanto de 5 quanto de 8. Então por que não o garoto jogar aqui, né? Nisso, você não mexeria, por exemplo, no Bom Tempo, não mexeria no Rollaser e seria basicamente o mesmo time que jogou contra o São Lourenço. Basicamente o mesmo time, com a diferença que no lugar do Samuel, começou o jogo o William Arão e no intervalo entrou o Schmidt. Mas por que não? Né? Por que não? Alguém vai dizer, pô André, mas aí eu acho que você está promovendo mudanças muito drásticas, o Ananias na zaga, o Samuel Pierre, num jogo que você mesmo falou que o Santos precisa ganhar. Gente, eu sei, é verdade, eu adoraria que o Santos levasse a Sul-Americana a sério. O primeiro turno dessa fase de grupos mostrou que o Santos não necessariamente está com afinco para jogar a Sul-Americana, mas apesar dos pesares, e aqui eu não quero soar arrogante, vocês conhecem o meu perfil, se o Santos não der oportunidade para o Ananias, para o Samuel Pierre, ou até mesmo para um jogador que já tem um pouco mais de minutagem, né? Se a gente for voltar para aquela escalação um pouco mais arrojada, o Rollaser dando um passinho para trás, algo mais ou menos assim, o próprio Miguelito aqui, né? E aí naquela formação em que eu propus que o Neymar fosse essa ponta do losango, então eventualmente o Miguelito não joga. O Neymar é essa ponta do losango, a gente precisa de um segundo atacante. O próprio Robinho Júnior, né, caindo um pouco mais aqui pela direita, enfim, sei lá, gente. Mas o meu ponto aqui é o seguinte, se o Santos não der oportunidade para que estes garotos, o Ananias, o Robinho, o Xavier, o Samuel, o próprio Miguelito, joguem contra o Recoleta, um time de metade de baixo da tabela do Campeonato Paraguaio, um time que até 2 anos atrás estava na 2ª divisão do Campeonato Paraguaio, um time modestíssimo, que não está nem aí para a Sul-Americana. O presidente do clube já disse que a prioridade é não ser rebaixado para o Paraguaio, no Paraguaio, para a 2ª divisão. Então, se o Santos não der oportunidade para esses garotos jogarem contra este Recoleta, eles vão ter minutagem quando? E mais, para aqueles que acham que é muito arriscado colocar esses garotos nessas circunstâncias, lembremos que o Ananias estreou contra o Bahia, que é muito mais forte, muito mais tradicional, muito mais complicado de jogar do que o Recoleta, igualmente fora de casa. E a partida do Ananias foi maravilhosa. Então, muitas das vezes, esses garotos eles só precisam de uma oportunidade. É preferível que nós gastemos cartucho com Miguelito, Robinho Júnior, Matheus Xavier, Samuel Pierre, quem quer que seja, do que a gente ter o desprazer de terminar os jogos do Santos vendo o Rony que só serve para trombar com um zagueiro. O Moisés, numa displicência, se comportando como se fosse um craque, mas é um jogador que nunca ganhou nada na carreira. Vendo o Zé Rafael entrando aos 40 do segundo tempo, parecendo que ele já está jogando há uma semana ininterruptamente. Ver o Rincon, ver Lautaro e companhia limitada. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas para mim isso parece o razoável. Porque estes garotos são eles que vão
nos dar frutos lá na frente. Tanto retorno técnico dentro de campo, quanto financeiro, porque eles são vendidos. O Santos não vai arrecadar R$1 com o Rincon, muito pelo contrário, só vai gastar. O Santos não vai arrecadar R$1 com o Zé Rafael numa transferência, muito pelo contrário, só vai gastar. Então, teste por teste, arriscar por arriscar, eu prefiro sangue novo, sangue jovem, do que esses veteranos, né, os guerreirinhos, o master do Santos fazendo papagaiada dentro de campo. Então, essas seriam as formações que eu gostaria de ver o Santos jogando contra o Recoleta, mas eu quero saber a sua opinião. Qual seria o seu time titular? Quem você escalaria? Comente como de praxe. Nesse tipo de vídeo, a participação de vocês é muito bacana. A gente volta a qualquer momento com qualquer novidade, mas em caso contrário, amanhã no fim do dia temos o nosso pré-jogo de Santos e Recoleta, provavelmente com participação, mais uma vez, de um setorista do clube adversário. Uma ótima noite de domingo para você, se cuide, fique com Deus, um abraço e até mais.